Graça e paz, uma boa tarde a todos. Mais uma vez nós estamos aqui para trazer a palavra de Deus ao teu coração, para a tua mente, para a tua alma, para a tua família, trazendo exposições bíblicas sobre o verdadeiro sentido do Natal, mensagens cristocêntricas, mensagens teocêntricas, mensagens bíblicas que vão aumentar a sua fé, que vão trazer conforto para a sua alma e fortalecimento espiritual para a tua caminhada cristã. Tá bom? Desde já eu agradeço a todos os nossos amados irmãos que têm compartilhado os nossos vídeos, que têm se inscrevido no nosso canal no YouTube. Nós já estamos aí se aproximando dos 50 inscritos, ainda são passos humildes, né? Nós não temos essa pretensão de ter milhões, mas tudo seja feito conforme a vontade do nosso amado Deus. E hoje nós estamos então no nosso 22º dia das nossas meditações, das nossas reflexões, aqui do livro do John Piper, O Alvorecer da Alegria Indestrutível, mensagens diárias para o dia do Advento, que é o Natal, né? Essa festa religiosa que para muitos tem um significado pagão, mitológico, mas para nós cristãos a encarnação do nosso Salvador Jesus Cristo nos aponta para um Salvador, nos aponta para um Deus que veio, que se encarnou e habitou entre nós, andou nesta terra, cumpriu toda a missão, cumpriu todo o plano de redenção e ressuscitou, venceu a morte, ressuscitou e está vivo para todo sempre e em breve ele voltará. Então essa é a mensagem do Natal que cremos e que pregamos. Então a gente tem aí vários vídeos no nosso canal, desde o primeiro vídeo até hoje, e tudo isso é para a glória de Deus. Que você possa então compartilhar, dar o seu like, se inscrever, compartilhar nos teus grupos de WhatsApp. E vamos lá então para a nossa reflexão de hoje, dia 22 de dezembro de 2021. O tema de hoje é algo digno de ser cantado. Que algo é esse? Que evento é esse? Que acontecimento é esse? Que é digno de que a gente abra os nossos lábios, digno de que enchemos a nossa boca de louvor, de um cântico novo a esse Deus tão maravilhoso, excelso, sublime, glorioso. E é muito bom poder então soltar a nossa voz com a nossa vida, adorar esse Deus, porque Ele de fato, Ele realmente é digno da nossa adoração. E nesse Natal, você vai se reunir com a sua igreja, você vai se reunir com a sua família, cante a Ele. Salmodie ao Senhor, cante canções ao Senhor. Salmodiarei, cantarei, diz o salmista, ao Deus da minha salvação. Então faça isso, porque nós cristãos, esse grande advento, para nós é motivo de muita alegria, de muito regozijo, de uma alegria inefável, de uma alegria indestrutível, como fruto do Espírito Santo, para esse grande acontecimento da história, em que Jesus, Deus, deixou toda a sua glória, se encarnou, se tornou homem, para sofrer então as nossas dores e levar sobre si os nossos pecados. Então vamos ler o texto sagrado, o livro de um autor desconhecido, né? O livro de Hebreus, capítulo de número 8, do verso 4 ao 10, nós vamos ler de maneira resumida, e nós vamos então usar a nova versão transformadora. Nos diz assim a palavra de Deus: existem sacerdotes que apresentam as ofertas exigidas pela lei. O serviço sacerdotal que eles realizam é apenas uma representação, uma sombra das coisas celestiais. Jesus, nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior, pois ele é o mediador de uma nova aliança superior, baseada em promessas superiores. E esta é a nova aliança que farei: porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo.
Glória a Deus. Então, quando você lê a carta aos Hebreus, a epístola dos Hebreus, a carta aos Hebreus, você vai começar a perceber que Cristo ele é superior aos anjos, Cristo ele é superior à lei, Cristo é superior ao Antigo Testamento, Cristo é superior aos rituais sacerdotais, Cristo é superior a Moisés. A superioridade de Cristo está aí revelado explicitamente para nossa compreensão no livro da carta aos Hebreus. Uma carta muito profunda, né? Porque fala muito dessas figuras, dessas sombras, da tipologia que existia no Antigo Testamento e que se cumpre na vida, na obra de Cristo Jesus. Então é muito profundo e nós precisamos conhecer isso, para que a gente entenda que há uma harmonia entre o Antigo e o Novo Testamento, e que tudo que nos apresenta no Antigo Testamento como profecia, nós já estudamos aqui em um dos nossos vídeos, se cumpre no Novo Testamento. E trazendo então esse entendimento de um Deus que tem todo o controle da história, e que tudo que ele promete, ele cumpre, e de fato aconteceu da forma como os profetas vaticinaram e profetizaram. Então vamos lá. Aqui nós vemos que o Natal significa duas coisas. Preste atenção. Primeiro, significa a substituição das sombras do Antigo Testamento pela realidade. Ou seja, tudo no Antigo Testamento, os sacrifícios, o templo, o tabernáculo, a tenda, tudo aquilo apontava para a obra, para a vida de Cristo Jesus. Tudo aquilo, né? Até o ouro, a prata, quando você estuda a tipologia bíblica, quando você estuda o Antigo Testamento, você passa a compreender essas verdades. Aí você vê uma harmonia entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, quando nós lemos o Antigo Testamento, nós precisamos ter em mente essas verdades. Nós precisamos ter em mente essas sombras. Nós precisamos ter em mente esses simbolismos, ou essa linguagem que o Antigo Testamento usa, que iria se cumprir na obra redentora de Cristo Jesus. E o Natal para nós é o cumprimento dessas verdades. É uma realidade. Enquanto que no Antigo Testamento a gente tem as sombras, por exemplo, os cordeiros, os cabritos, todo aquele ritual do sacerdote se lavando, entrando no santo, e depois uma vez por ano entrando no santo dos santos, tudo aquilo ali apontava para um sacrifício maior, em que o próprio Senhor Jesus entraria no santo dos santos uma vez por todas, e daí nos daria acesso à presença de Deus, coisa essa que no Antigo Testamento o povo ficava no lado de fora, esperando apenas um homem, um sacerdote, ou um sumo sacerdote, apresentar seus sacrifícios diante de Deus, e o povo então ficava lá fora. Hoje não, por meio de Cristo Jesus, por sua morte na cruz, por sua vida, por sua obra completa, vicária, substituta na cruz do Calvário, todo homem que se aproxima de Deus com seu coração arrependido, ele tem acesso a essa comunhão com o Pai por meio de Cristo Jesus. Nunca esqueça isso, por meio de Cristo, não pelos nossos méritos, não pelas nossas boas obras, mas por meio do nosso Salvador, Jesus Cristo. Então o Natal, ele primeiro significa essa substituição das coisas passadas, das sombras, dos tipos, dos simbolismos, para uma realidade superior, real, que se concretizou, se realizou na pessoa de Cristo Jesus. Então o templo, os sacrifícios, o sacerdócio, as festas, as leis dietéticas eram apenas sombras e cópias da realidade do céu. Apontava para verdades espirituais, celestiais. Por isso que não é mais necessário que a igreja do Senhor Jesus, a igreja neotestamentária, a igreja da nova aliança, ela guarde essas leis cerimoniais, esses rituais sacerdotais, essas cerimônias mosaicas que apontava para a lei. Não é necessário mais. Porque em Cristo, tudo isso foi abolido. Tudo
tudo isso se tornou realidade na pessoa de Cristo Jesus. Então Ele é o nosso culto, Ele é a nossa adoração. Nós não precisamos fazer sacrifício, porque o sacrifício maior Ele já fez por nós. Precisamos então ter uma vida de santidade pelo Espírito Santo que habita em nós, mas nós não precisamos mais daqueles rituais de algum tipo de roupa especial, as festas do tabernáculo, dos pães asmos, das tendas, enfim, todas essas leis cerimoniais nós não precisamos mais. Por isso é que nós não guardamos o sábado, porque o sábado, ele é uma lei cerimonial, está incluído também nessa lei pactual do Antigo Testamento, mas Cristo é o nosso sábado, porque o sábado aponta para a ideia de descanso, de conforto. Quando Deus fez em 6 dias a terra, as coisas, todas as coisas, e no 7º Ele descansou. E o nosso descanso é Cristo, aponta para uma verdade espiritual e não para um dia propriamente dito. Então essas verdades são muito sublimes e maravilhosas. Glória a Deus. Então, Jesus Cristo, então, Ele é a realidade dessas coisas, e a sua obra como nosso sumo sacerdote, nosso sacrifício, o nosso foco de adoração. Jesus cumpre e substitui as sombras do Antigo Testamento. Então tudo se cumpre em Cristo. Tudo se cumpre em Cristo. Então vivemos em uma época não de leis cerimoniais, mas de uma nova vida, de uma nova aliança, que aponta para o nosso Salvador, para a sua soberania, para a sua divindade. Precisamos entender isso. Essa é a primeira realidade do Natal, baseado no texto de Hebreus, capítulo 8, do verso 4 ao 10. A segunda verdade, o segundo significado do texto é que Deus torna a realidade de Cristo real para nós pessoalmente por meio da obra da nova aliança. No momento em que Ele escreve a sua verdade em nosso coração. Deus entra poderosamente em nosso coração e em nossa mente para vencer a nossa resistência à beleza da sua realidade. Ele escreve o seu testamento, a verdade da realidade de Jesus em nosso coração, a fim de que o vejamos por quem Ele realmente é e estejamos dispostos e ansiosos a confiar nele e segui-lo livremente, de dentro para fora, não servilmente mediante coação externa. O que é que o John Piper está querendo dizer com isso? Está querendo dizer que o segundo significado do Natal é que o Espírito Santo de Deus, a obra de Cristo, abre os nossos olhos espirituais, transforma a nossa mente, tira a ignorância, a cegueira espiritual, para que possamos compreender essas verdades espirituais. Porque Paulo vai dizer lá em Coríntios que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque as coisas do Espírito Santo, as coisas espirituais, elas são compreendidas a partir da sabedoria que vem do Espírito Santo. Então o homem, ele pode ter formatura, ele pode ser PhD, doutorado, ele pode ter vários diplomas em qualquer área secular. Mas para ele entender a Bíblia, para ele compreender a vida de Cristo, a obra de Cristo, a redenção de Cristo e as doutrinas da graça, ele precisa ter a sabedoria que vem mediante o Espírito Santo. O Espírito Santo então ilumina os pensamentos, a mente dele, e as verdades de Deus lhe crescem diante dos olhos, jogam diante dos olhos as fontes cristalina da revelação do Evangelho. E aí o homem passa a compreender essas verdades. E quando ele compreende, quando ele tem um encontro com essas verdades, não há outra relação, não há outra ação de que se submeter a esta palavra e seguir, adorar, louvar, cultuar e ter compromisso com o Senhor Jesus. Porque essas verdades são tão sublimes, tão maravilhosas, que quando o homem experimenta elas, de fato e de verdade, irmãos, ele não vai mais querer desejar as coisas desse mundo. Ele não mais vai querer comer das comidas do Egito, da imoralidade,
da prostituição, da rebeldia, da desobediência, que opera sobre aqueles que não têm o conhecimento da verdade de Deus. Então, as pessoas que se afastam do Evangelho, as pessoas que deixam a presença de Deus, há uma causa para que isso aconteça. E nós precisamos entender que a natureza pecaminosa ainda existe em nós, mesmo depois da nossa conversão. Mas nós precisamos todos os dias beber dessa fonte, nos encher do Espírito Santo, para que Ele nos capacite a lutar contra o pecado e vencer o velho homem. Então, a maioria dos irmãos que se afastam da presença de Deus, a maioria das vezes é um orgulho espiritual que surge no coração do homem, quando ele pensa que está de pé, quando ele pensa que tudo o que está acontecendo na sua vida é por mérito dele. E aí, esse pensamento jactancioso, esse pensamento orgulhoso, esse pensamento presunçoso já precede a queda daquela pessoa. Então nós precisamos entender isso, que é o Espírito Santo que faz com que a palavra se torne verdade em nosso coração. É Ele que nos dá a capacidade de permanecer de pé. É Ele que escreve na nossa mente, no nosso coração, essa verdade tão sublime. E Ele trata, e Ele molda, e Ele regenera, e Ele transforma o nosso caráter. E nós temos então da parte de Deus a força, a capacidade de olhar para Cristo, de amar a Cristo e de rejeitar o pecado e de rejeitar as obras das trevas. Portanto, não dependa de você mesmo para ficar de pé. Não dependa de si mesmo para vencer o pecado, porque você nunca vai conseguir vencer o pecado, vencer as tentações, vencer a natureza pecaminosa na força do seu braço, na sua inteligência ou na sua própria religiosidade, sem que você não tenha uma vida submissa à palavra de Deus e ao Espírito Santo. E essa é a causa que muitos caem, porque se ensoberbecem e acham que não precisam mais estar aos pés do Senhor e começam então a buscar mais as bênçãos de que a comunhão com Deus, começam a trabalhar para Deus mais do que buscar a Deus, e aí eles esquecem de manter uma vida espiritual, de oração, de submissão, de dependência do Espírito Santo, e aí eles caem nos seus delitos e pecados. Então Deus é justo, santo e separado de pecadores. Pecadores como você e eu. Este é o nosso principal problema no Natal e em qualquer outra época. E a pergunta é: como podemos nos sentir confortáveis diante de um Deus justo e santo? Como poderíamos e como podemos nos aproximar e ter comunhão com um Deus perfeito, sendo nós pecadores e miseráveis pecadores? Como? E aí é que aquela frase, quando diz que Deus ama o pecador e aborrece o pecado, ela não é bíblica. Por quê? Porque sem Cristo Jesus, se Jesus não tivesse vindo com a sua graça, com a sua morte na cruz, com o seu sacrifício substituto, Deus colocaria pecadores no inferno. Deus lançaria sobre nós a sua ira. Por quê? Porque Ele é um Deus santo, Ele é um Deus justo, e nós merecíamos a condenação por conta da nossa rebeldia contra o Criador, por conta da nossa transgressão, a quebra da aliança com o nosso Deus. Então Ele, como justo juiz, como Deus santo, como Deus pleno, Ele lançaria pecadores no inferno. Não, Ele não amaria pecadores. Ele lançaria sim pecadores no inferno por causa dos seus pecados. Então por que Deus não lança pecadores no inferno nos dias de hoje? Muitos acham assim: então Deus é injusto. Deus não é injusto, Deus é justo. Mas Ele continua lançando pecadores no inferno ainda hoje? Claro que sim, claro que sim. Por quê? Porque nem todos estão salvos, nem todos serão salvos. Apenas os eleitos,
apenas aquele a quem Deus, como soberano, predestinou, elegeu, segundo a sua presciência e a sua soberania, segundo a sua graça, a sua misericórdia. Ele reservou salvação para alguns e não para todos. Então essa é a verdade bíblica. A salvação não vai ser para todos. Alguns serão lançados no inferno. Lá no Salmo 9 diz isso: Deus lançará o ímpio no inferno. Então Deus não ama pecadores por amar. Deus ama pecadores por meio de Cristo, mas pecadores arrependidos, pecadores que conheceram o Evangelho e que se voltaram para Deus. Pecadores que vivem na prática do pecado, eles não são alvos do amor de Deus, mas eles são alvos da ira de Deus e serão lançados no inferno. Então essa é a verdade bíblica que precisamos pregar, que precisamos anunciar. E deixar de estar apresentando esse evangelho distorcido. Ah, Deus ama pecadores. Mas que tipo de pecador Deus ama? Porque Ele lança pecadores no inferno. Ah, Ele ama pecadores arrependidos por meio de Cristo Jesus. Mas pecadores impenitentes, perversos, ímpios, Deus não os ama. Deus não os ama. Se ele for um eleito para a salvação, ele vai se arrepender, a graça de Deus vai alcançá-lo. Mas se Deus não quiser salvá-lo, segundo a sua soberania, ele será lançado no inferno. E Deus continuará santo e justo do mesmo jeito, da mesma forma. Então preste atenção, como é que a gente pode então se aproximar desse Deus? Não obstante, Deus é misericordioso e prometeu em Jeremias 31, 500 anos antes de Cristo vir, que um dia faria algo novo. Ele substituiria as sombras com a realidade do Messias e entraria poderosamente em nossa vida, escrevendo o seu testamento em nosso coração, para que não fôssemos coagidos externamente, mas dispostos internamente a amá-lo, confiar nele e segui-lo. Então, graças a Deus por Cristo Jesus, porque foi Ele que aplacou a justiça, a ira de Deus sobre os pecadores. E hoje Ele estende essa graça para os seus eleitos, que serão alcançados pela predestinação. Isso é uma doutrina bíblica, irmão. Isso não é uma doutrina de Calvino, nem de Jacob, Armínio, não. É bíblico. Paulo ensinava essa doutrina. Precisamos nos voltar para as Escrituras e estudar profundamente o texto sagrado, para que a gente compreenda as principais doutrinas da graça. Há um grupo, há um povo que será lançado no inferno, e há um grupo que Deus trará salvação. Mas para isso nós precisamos pregar, porque os eleitos de Deus estão aí, entre muitos povos, línguas e nações, mas nem todos serão salvos. Mas não serão salvos porque não querem, não. Mas é porque a graça de Deus, a soberania de Deus decidiu que alguns serão salvos e outros não. Mas aqueles a quem Deus quer salvar, o Espírito Santo vai alcançar esse coração. E não há ninguém que impeça que Deus vá de encontro ao homem. Você quer ver um exemplo disso? Quem foi que pregou para Paulo? Quem foi que alcançou o coração de Paulo? Foi ele que quis, ele não quis, mas mesmo assim Jesus foi lá, encontrou ele, transformou ele e fez dele um apóstolo. A chamada, por exemplo, de Mateus, Jesus passa, Mateus que é Levi, Jesus passa e diz: vem e me segue. E aquele homem deixa de ser coletor de impostos e segue a Jesus. Ali é o convite da graça irresistível. Mateus estava ali a serviço, trabalhando, e de repente Jesus o chama, e ele é coagido, ele é convencido pelo convite da graça, pelo próprio Jesus, e ele então se torna um seguidor do Senhor. Irmãos, o ato de aceitar a Cristo não é nosso, é Cristo que trabalha em nós, é o Espírito Santo que nos faz nos converter, que nos faz procurar a Cristo, que se fosse depender de nós mesmos, a nossa natureza, o pecado, ele deformou a nossa imagem, a nossa semelhança de Deus, de uma forma tão profunda, que o homem não pode decidir por si mesmo se ele quer Cristo ou não. O homem não tem essa capacidade. O homem não pode decidir por Cristo, por ele mesmo, por conta da natureza pecaminosa, do que o pecado fez na imagem dele, na moral dele. Então o Espírito Santo precisa converter, o Espírito Santo precisa quebrar o coração, e aí o homem vai e procura Deus. Então essa é a doutrina da graça, graça irresistível. E é isso que Cristo fez por nós. E se nós temos comunhão com o Pai, é por meio de Cristo.
Se Deus ama pecadores eleitos, arrependidos, é por meio de Cristo, mas aos outros pecadores que não são eleitos, Ele lançará todos no inferno. Então é por isso que nós o amamos, nós o servimos, nós confiamos nele. Porque o Espírito Santo de Deus trabalhou em nós esse caráter. E hoje nós estamos nessa condição para a glória de Deus. E nós não dependemos de nós mesmos para permanecer. Mas é o Espírito Santo que nos dá força para todos os dias buscar a Deus, amar a Deus, se santificar. E eu concluo então essa reflexão. Essa seria a maior salvação imaginável. Se Deus nos oferecesse a maior realidade do universo para o nosso deleite, depois entrasse em nós para se certificar de que pudéssemos desfrutar dela com a maior liberdade, o amor, o prazer possível. E é isso que o Espírito Santo faz. Ao mesmo tempo que Ele nos mostra o caminho, no mesmo tempo que Ele nos mostra a verdade, no mesmo tempo que Ele quebra a crosta da idolatria, do paganismo, do pecado, Ele entra em nós e age em nós para que nós procuremos essa verdade e aceitemos essa verdade. Então, tanto o início, o meio e o fim dessa obra de salvação é obra da soberania de Deus, é obra da graça, da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz. E a santificação, o homem tem a responsabilidade pessoal sim, mas ele precisa do Espírito Santo para cada dia se santificar. Mas você pode, então pastor, o homem não faz nada? Não. Na obra da salvação não. Não há nada que o homem possa fazer para ser salvo, é obra do Espírito Santo. Mas na santificação, aí o homem, ele busca, ele ora, ele se reveste de Deus, ele lê a palavra, ele medita. Na santificação, que é um fruto da salvação, mas a salvação é um ato soberano de Deus, e não há nada que o homem faça para alcançar essa salvação, porque tudo foi pago por Cristo. Tem até um louvor diz, estou pagando um alto preço, estou pagando um alto preço. Mas heresia esse louvor, o alto preço Cristo já pagou por nós, somos salvos por meio de Cristo, tudo é para Ele e é dele. Agora, quando eu tenho a minha salvação, o fruto da eleição salvífica é a santificação. O crente eleito deseja amar a Deus, deseja obedecer a Deus e não viver no pecado. Aí tem gente, essa doutrina, uma vez salvo, salvo para sempre, é mentirosa. Porque como é que o cara diz que é salvo, vai para o pecado, está lá no pecado e diz que antes de morrer vai aceitar, volta para a igreja porque é eleito. Essa doutrina não existe não, meu irmão. Calvino nunca ensinou isso. Não. A doutrina da eleição é, um crente salvo deseja amar a Deus, um crente salvo deseja lutar contra o pecado, um crente eleito deseja amar a Deus e amar a sua palavra, e não se deleitar, e não se lamear no pecado. Não existe isso. Como é que eu digo que sou salvo e tenho prazer no pecado? Há uma incoerência nisso. Então concluo essa mensagem para você dizendo que isso seria o maior presente de Natal digno de ser cantado, e é o maior presente. E foi exatamente isso que Ele fez. Nos deu liberdade, nos deu salvação, nos mostrou a verdade, nos salvou em Cristo Jesus. E hoje nós somos livres. Então que essa palavra possa motivar você, possa impulsionar o teu coração a amar mais e mais a esse Jesus, a adorá-lo, cantar louvores ao nome dEle, exaltá-lo, testemunhar do seu Evangelho em qualquer lugar que você estiver, amando a Deus e representando o Senhor Jesus, dando bom testemunho junto com toda a sua família e amando a palavra de Cristo Jesus. Deus te abençoe. E até amanhã, se Deus permitir, no nosso 23º dia, estamos se aproximando do dia do Natal. Vai ser maravilhoso essa festa, quando nós começamos a compreender o verdadeiro sentido do Natal. Compartilhe esse vídeo, dê o seu like, ficam todos na paz do Senhor.